É o meu sonho estar aqui. Às vezes é difícil, mas essa é a minha realidade que eu tanto lutei por tanto tempo. E no final vale a pena. É a mesma coisa no vestibular, né? A gente reclama, ai caraca, mais um ano, mas no final sempre vale a pena. Você alcança lugares que você nunca nem imaginou, abre portas que você nunca nem imaginou, que seriam abertas para você. Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco. E hoje você vai conhecer a história da Vi Francis, que foi aprovada na medicina UFRJ. Quem sabe isso também não pode te inspirar a continuar alimentando o seu sonho. Sonhe grande, porque dizem que sonhar custa a mesma coisa, grande e pequeno. Então por que não sonhar com a medicina na UFRJ também? Bora! Ninguém sabe mais sobre aprovação em medicina do que o Time Foco Medicina. Com vocês, Vitória. Oi, gente. Vitória deu bom, deu vitória mesmo na tua vida? Deu vitória. Essa piada deu certo na tua vida? Deu certo, graças a Deus. Depois de muita luta, um processo bem longo, no final deu certo. Então hoje é teu dia de glória. Os dias de luta foram muitos, foram poucos? Como é que foi isso aí? Foram muito, 4 anos, assim, só de cursinho, de muita luta. Final de terceiro ano, pandemia. Aí já entra no cursinho, e aí cursinho, parece que não acaba nunca, né? Até hoje ainda tô meio estagnada, assim, nossa, realmente aconteceu. Assim, o processo foi longo, demorado. Quando eu entrei no foco, eu falei assim, gente, agora tem que ir. Porque eu fiz 2 anos de cursinho antes de entrar ao foco e assim, eu não estava assim, preparada para o que era cursinho, o que era vestibular. No meu ensino médio, no primeiro ano, assim, foi quando eu comecei a ter o primeiro contato com o vestibular. Aí no segundo ano eu fui para uma outra escola um pouquinho melhor, aí terceiro ano, pum, pandemia. Aí já foi o caos. Bagunçou tudo. Bagunçou tudo. Era o ano que era para eu começar a ter mais contato, assim, porque eu não fiz muito simulado, redação Enem, eu fui pegar o primeiro contato, assim, no terceiro ano, assim, praticamente. Antes eu não tinha muita preparação. E aí foram os 2 primeiros anos de cursinho, né? Que foram como se fosse uma extensão do terceiro ano, que eu não tive. E aí eu falei, não, eu preciso mudar. E foi quando eu encontrei o foco. Aí eu falei assim, gente, esse curso tem um diferencial. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Descobri que eu não sabia. Mas como que você descobriu? Foi pela internet? Foi pela internet, pela Comu. Aí uma amiga minha comentou assim, nossa, essa professora é muito boa, olha ela tem o curso. Aí era só online primeiro, porque eu moro aqui, então ir pra Tijuca ia ficar um pouco cansativo. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer. E aí fui pro foco online, aí foi quando eu me encontrei. E aí nesse teu primeiro ano, que já era teu terceiro ano de cursinho, que foi seu primeiro ano de foco, o que mudou mesmo assim ali no teu dia a dia? O que mudou na forma como você se via no vestibular? Primeiro foi, assim, o conteúdo. Quando eu vi, eu falei, gente, realmente eu não sei nada. É aquele calçar mesmo a sandalinha da umidade e falar, eu tenho que ver como se fosse do zero. Porque eu assisti as aulas e falei, tá, eu sei superficialmente, mas de verdade eu não sei. Mas por isso ter batido, quando você já tava ali, começando o teu terceiro ano de cursinho, bateu um desespero? Uma sensação de tipo assim, caraca, era pra eu estar me sentindo num ponto da preparação. E, na verdade, eu tô me sentindo muito mais iniciante. Sim, foi um choque bem alto. E eu menti até mesmo pra mim mesma, falando assim, nossa, foi quase, mas tava longe de longe mesmo. E aí foi quando eu descobri que realmente tinha um processo ainda muito longo pela frente. E aí quando eu entrei no foco, eu falei assim, não, é agora. Esse é o meu ano. E aí eu bati na trave, realmente esse ano eu bati na trave. E aí eu falei, mãe, caraca, foi quase, por pouco. Eu ainda botei um pouco de esperança na lista de espera, em 2023 isso, mas aí não rolou. E aí eu falei, agora que abri o foco da barra, eu falei, agora que eu vou pro presencial, eu vou me achar, e aí foi. Foi assim, foi realmente um dos melhores anos da minha vida, esse ano que eu realmente passei. Porque foi um diferencial pra mim. Então, basicamente, 2023, que foi o ano que você chega ao foco, é quando você tem assim, foi o chá revelação de que o que antes você acreditava estar se preparando para o vestibular de medicina, na verdade, você estava meio perdida no personagem. Sim, me levando ali como se fosse o 4º, 5º ano do ensino médio. Ensino médio, eu não tinha, tipo, a percepção do que realmente precisava fazer para ser aprovada. Aí, nesse ano de 2023, tipo assim, você toma um chá de revelação, você entra de cabeça, você estuda pra caramba, você aprende pra caramba, você encontra as ferramentas certas do como fazer a coisa dar certo, e você cresce pra caramba, bate na trave, não rola. Aí vem 2024 com aquela vontade de falar assim, bom, já que eu cheguei perto agora eu vou. Agora é o último ano. E foi. Só que antes de saber que tinha ido,
foram meses de luta, de altos e baixos, de vários enfrentamentos emocionais. Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que você viveu nesse quarto e último ano de vestibular, enquanto ainda não tinha dado certo. Cara, foi um dos anos, assim, que todo mundo fala, né? Mas foi um dos anos mais leves, assim, pra mim. Era um ano que eu sabia o que tinha que ser feito, que eu sabia que eu tinha lacunas que precisavam ser reparadas. E aí, eu fui me encontrando, porque eu foquei muito em simulados, porque eu era assim, mais um simulado, hoje eu não vou fazer. Eu era meio, assim, deixada de... negligenciar o que podia, né? Eu queria fazer o que eu gostava. E isso foi o que mais me atrapalhou. E eu falei, não, eu tenho que ir em todos, fui em todos os simulados possíveis. Pra mim, o meu jeito de estudar é assistir aula. Eu rendo muito assistindo aula, porque eu entendo o conteúdo, e aí depois eu só boto na prática, eu não preciso muito ficar voltando em teoria. Então, olha pra que mim... legal você tá falando isso, porque nessa febre louca agora de guru da internet, que todo mundo tá vendendo um método, né, revolucionário, o que você fala é, cara, o que funciona pra mim é o feijão com arroz, assistir aulas com professores excelentes que realmente mastiguem o conteúdo e me entreguem pronto. Exatamente. Nossa, que revolução! Tipo, né? Um milagre pra ser aprovada, porque mas é não o seu feijão com arroz. É o que dá certo que pra mim. Você. E aí foi assistir, e eu fazia presencial, que foi assim, quando eu me encontrei. O online é muito bom, ainda mais que você tá no conforto da sua casa, você faz o teu tempo. Mas o presencial pra mim me botava meio que uma disciplina de estar ali certinho todo dia de manhã, e aí ter que assistir às aulas, e eu não abonava nada. Eu tinha um medo absoluto de abonar, porque eu sabia que eu estaria perdendo o que realmente é bom pra mim. E aí eu assistia todas as aulas, e aí depois eu fazia os exercícios, e simulado eu via o meu rendimento melhorando. Então foi assim que foi o meu processo. E assim, eu não abri mão de tudo, porque no 2023, que foi meu primeiro ano de foco, eu abri mão de tudo, eu ficava muito tempo trancada dentro de casa, isolada, e eu adoeci, tipo, mentalmente mesmo. Porque eu não via mais pessoas, até quando eu voltei presencial, eu falei assim, gente, que esquisito ter que falar com pessoas novamente, porque eu me isolei totalmente. E isso até eu tive que voltar pra terapia, e aí eu sei que atrapalhou também o meu rendimento no próprio vestibular. E aí depois, quando eu voltei pro presencial, que eu fiz amizade, que eu tava rodeada de pessoas que estavam no mesmo propósito que eu, no mesmo processo, acho que aquilo me deu um up, sabe? E aí eu alavanquei de uma forma que nem eu acreditei que seria. E nesse ano da tua aprovação, o que mudou em relação àquelas coisas que você antes negligenciava? Tipo isso, correção de simulado, ter que lidar com os gaps de conteúdo, seus pontos fracos, as coisas que você sentia mais dificuldade, portanto era um estudo mais desgastante, aquele estudo que não rendia. O que mudou ali? O primeiro estudo foi a redação. Porque até em 2023 eu sinto que eu não passei por conta da redação, porque meu número de acerto continuou praticamente a mesma coisa, de um ano para o outro. Só que aí a redação, eu nunca gostei, eu sou totalmente de exatas e biológicas, então eu gostava de matemática, gostava de biologia, química, física. Agora, redação para mim era o meu ponto fraco. E aí eu falei, não, é isso que eu tenho que melhorar. E eu corri atrás, porque eu negligenciava muitas redações, ainda mais que no Foco a gente tem muitas por semana, às vezes 2, 3. Eu falei, vou fazer só uma, é o suficiente, mas não foi, né? E foi isso que me impediu. E era o teu ponto fraco. E era o meu ponto fraco. E aí foi esse calçar a humildade mesmo, a sandalinha neon da humildade, pra ver que era isso que eu precisava melhorar. E aí foi a redação que eu melhorei e realmente deu certo, né? Porque ajuda muito na nossa nota. Ainda mais pra UFRJ. Pois é. E humanas e linguagens, que também é um ponto muito fraco pra mim até hoje. Porque eu nunca gostei muito de leitura, de matérias mais assim. Eu me forcei, eu vou ter que aprender isso, porque se eu não aprender eu não vou passar. E o meu desempenho nas outras matérias em si sempre foi muito bom, porque é o que eu gosto. Então, eu vou estudar o que eu gosto. E vou tentar compensar. Só que essa compensação pra medicina não existe. Você tem que ser bom em tudo, senão não dá certo. Você não precisa ser perfeito, porque não gabarita nem pra passar. Mas você precisa ser pelo menos bom em cada coisinha, em cada área. Não dá pra ser só em matemática e naturezas. E essa parte emocional, o que você sente que mais foi transformado em você ao longo desses anos de vestibular? Nossa, foi completamente, tanto em maturidade pessoal como acadêmica mesmo. Quando eu me formei, eu sempre fui aquela aluna nota 10, 9. Falei, vai ser facinho de passar, né? Tava eu acreditando nisso. Meus pais botavam muita fé também, porque eu sempre fui uma aluna excelente. E a minha maturidade era essa, de que eu ia conseguir tranquilamente. Que ia ser uma coisa muito mais natural do que você imaginava. Exatamente, não foi. E aí a minha maturidade de realmente ver que eu precisava aprender e que teria um processo longo. E a minha mente mesmo, tipo, se eu passasse direto ao terceiro ano, eu acho que eu não estaria preparada.
mentalmente para a faculdade. E aí eu fui amadurecendo como pessoa, o vestibular ele meio que me deu uma casca para aguentar a faculdade. Porque você se você entrar imatura não dá certo, né? E aí, não funciona. E o cursinho mesmo me tornou mais resistente e mais resiliente mesmo. E eu aproveitei, tipo assim, é uma coisa que eu levo pra minha vida, né? Que é aproveitar o hoje. Eu até tatuei, tipo, hoje é uma dádiva. Porque quando eu tava no processo de cursinho, eu falei, quando eu passar, tudo vai ser mais feliz, vai ser mais fácil, menos ansiedade, menos cansativo. Mas não é assim. Você tem que saber mesmo aproveitar. E isso foi, tipo, que o cursinho me moldou. E aí eu, tipo assim, eu falei que quando eu passasse eu ia entrar na atividade física, mas e o hoje? Como que tá? E o mental hoje? Não funciona dessa forma, né? E aí nesse último ano foi um diferencial pra minha vida, porque eu vi que até o terceiro ano eu ainda tava meio assim, não, em terceiro ano de cursinho, né? Vou me forçar a ficar só estudando. Falei, não, gente, isso não dá certo. Não quero perder tempo com nada. Com nada, E quando não era perder, era ganho, né? Tipo, quando eu passar eu faço isso, e não era assim que funciona, né? E aí esse quarto ano de cursinho eu me permiti. Tipo, segunda-feira eu ia pro meu grupinho de amigos que a gente sempre se reunia, eu ia pra atividade física e eu não tipo, prendia só em estudo. Então é aproveitar realmente o hoje, né? Quando a cabeça tá boa, quando o corpo tá mais saudável, aquele momento que a gente senta pra estudar, parece que a gente tá mais absortivo mesmo. Isso é uma coisa que eu levo até pra faculdade também, que não é só do cursinho. Porque senão, se você ficar só focado em estudar, a gente fica maluca. E foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei no final de 2023, né, meu terceiro ano de cursinho, falei, preciso voltar pra terapia. Porque eu estava tendo crise de ansiedade, crise do pânico, entrando numa depressão. Quando eu cheguei na terapia, ela falou, você precisa de um psiquiatra? É assim mesmo. Eu falei, gente, que isso? Eu não sabia que eu estava tão no fundo do poço dessa forma. Porque eu estava focada só ali no processo. E foi isso realmente que esse processo me moldou e fez eu me aproveitar, né, mesmo? Porque não dá pra gente viver só ali focada em cursinho. Que aprendizados dessa parte mesmo de mentalidade você teve ao longo das mentorias, ao longo, né, da tua caminhada como Focker, que você acha que você vai levar pra vida, assim, pra faculdade, pra tua carreira, assim? Eu falo isso porque a gente tem no nosso time uma cultura de mentalidade que é muito própria, é o nosso ecossistema, é o nosso mundinho, né? E a gente trabalha e repete isso muitas vezes. Então, o que você tá levando aí pra você? É muita coisa. Acho que até o processo de se autoconhecer, que vocês focam muito nisso, né? Antes a gente via muito, vamos montar uma grade do que você precisa estudar. E não é assim que funciona, E muita gente tem expectativa que a mentoria é isso, né? Sentar pra montar de 3 às 5 português, de 5 e meia às... E aí quando a gente fala assim, não é assim não. Porque quando eu cheguei no Foco, eu falei, hoje eles deram, sei lá, vamos ver botânica. Então chegar em casa, eu tenho que estudar botânica. Porque isso pra mim é a aula do dia, matéria dada, matéria estudada. Mas não funciona dessa forma. Por exemplo, pra mim botânica era algo que eu tinha muita facilidade. Mas chegava um eletromagnetismo que a gente ainda não estava longe de ver, mas eu sabia que eu precisava começando no processo de aprender para depois ter as aulas me moldarem para eu conseguir ter um acerto, né, nessa disciplina. Você tinha que ter o desprendimento de tomar decisões mais autônomas, né? Só que para isso você tem que ter confiança. E essa confiança você foi recebendo ao longo do processo, com esses insights, com esses reforços, através de orientação mesmo, e aí aos pouquinhos você foi conseguindo ficar cada vez mais autônoma, né? Sim, não depender dos outros, porque o que eu tenho que fazer é me conhecer mesmo em qual áreas eu tô pecando e qual áreas precisam ser melhoradas. Não ficar igual eu fazia muito no início, né? Eu já vi, tipo, probabilidade, é uma coisa que eu já sei, já tô cascuda, já fiz todas as questões do Enem, mas eu vou fazer porque eu gosto, vou fazer, não é assim vou ficar que aqui funciona. me divertindo. Exatamente. Tendo um monte de coisa pra aprender, né? Exatamente, e aí isso é algo que eu acho que eu vou levar até mesmo pra faculdade. Por exemplo, tem matérias que eu tô ali, mas eu sei que eu não tô rendendo. Eu posso ir pra casa e estudar sozinha, eu vou render muito mais. Exatamente. E é algo que o cursinho me levou também. E vem cá, me conta uma coisa. O que você tem de memória do teu Enem da aprovação? Primeiro dia, segundo dia, a semana entre o primeiro e o segundo dia. O que aconteceu? As pessoas criam muita expectativa, né? Criam sempre uma narrativa ali muito hipotética, muito imaginativa de como é o Enem da aprovação. Só que cada um tem o seu. Então eu queria que você contasse o teu.
A minha semana foi uma das semanas que eu menos estudei. Eu só fazia mesmo as questões que tinham, tipo, das aulas da reta final. E era isso. Às vezes eu, tipo, voltava, uma questão, um simulado, me deu aqui um cookie. A gente sempre tem, né? Quero ver isso. Aí eu ia, mas assim, nada demais. Era só uma semana bem leve mesmo, que eu acho que focada na reta final Enem. E aí no sábado, no primeiro dia, o meu primeiro dia, como eu falei, né, a minha maior dificuldade. A redação era o meu maior desafio, porque me causava muita ansiedade. Aí eu falei, eu vou dormir até umas 9 horas, vou acordar. Eu nem fui pro curso nesse dia que eu falei, não, gente, acho que eu quero ficar mais quietinha, ficar mais na minha pra não exagerar na minha ansiedade, pra estar com um monte de gente, pessoal lá que fica, no final sempre fica querendo falar, né? Aí eu fiquei mais quietinha, aí eu fui no sábado anterior, né? Acho que eu fui no cinema, fui no shopping, dei uma voltinha. E aí no dia do Enem eu acordei totalmente relaxada. E aí eu fui com a cabeça assim, com a mentalidade, esse é o meu Enem. Porque você tem que ir achando que é o seu, senão você já tá perdendo pra você mesmo. E aí eu fui até dirigindo sozinha, aí botei uma música, e aí fui na minha vibe, assim. Cheguei lá, já começou o desespero, né? Porque os meus instrutores não eram nada preparados. Meu Deus. E aí já começou aquela ansiedade. Aquele clássico. Aí eu cheguei cedo, porque eu sou ansiosa, né? Aí já peguei meu lugarzinho, um lugar fresco, porque eu caí em escola municipal, e aí não tem muito luxo. E aí eu peguei meu lugarzinho, e aí já começou, que os instrutores não tinham nem horário, não tinha relógio. Aí o menino que estava na minha frente que estava com o relógio. E normalmente no Enem você tira, né? E aí os instrutores ficaram meio que pedindo horário. Então aquilo já me deixou nervosa. Falei, eles estão contando errado, vai bater o sinal, não vai dar tempo de eu fazer tudo. E aí o meu Enem em si foi muito tranquilo, né? Eu começo sempre olhando e fazendo... Tirando os fiscais, foi ótimo. Tirando os fiscais, ótimos mais ou menos, assim, porque eu olhei o tema da redação. Falei, um tema tranquilo. E eu sempre começo pela redação. Mas pra me acalmar, eu sempre ia fazendo as de inglês, que era a linguagem que eu fazia, né? Aí eu fazia em inglês e aí ia pra redação. Aí fiz a redação. Só que eu demorei muito tempo na redação. E aquilo já me bateu um desespero. Porque eu sabia que se eu não fosse bem na redação, provavelmente de novo era o que me impediria de alcançar a aprovação. E aí eu fui fazendo, né? Fazia 15 de linguagens, 15 de humanas, 15, até terminar. Só que quando foi chegando, tipo assim, e eles estavam marcando o horário errado, né? E aquilo me deu um desespero. E aí quando eu fui ver, tipo, eles falaram que faltava meia hora, eu ainda tinha quase 30 questões pra fazer. Mas no final faltava, tipo, 1 hora. E eu tive que ir correndo, eu falei, meu Deus, não vai dar tempo, vai ser mais um ano de cursinho, não vou passar. Aí saí da prova com aquele desespero. Filme em 1 segundo, né? Sim. Saí na prova com aquele desespero de, ai meu Deus, será que deu, será que não deu? Porque era o meu maior problema, né? O segundo dia pra mim eu ia sorrindo. E aí foi mais uma semana leve, assim, ninguém falava de Enem. Todo mundo que queria falar de Enem falava, ai, tá tudo certo, vamos ver como que vai ser depois. E aí foi uma outra semana também muito leve, só focada em reta final Enem. E aí, no sábado, eu fui pra confraternização, já vi meus amigos. Já era o segundo dia que pra você era mais relax. Tranquilo. E aí, o segundo dia, eu nunca termino o Enem. Eu sempre fico pra assinar a ata, né? No segundo dia, eu terminei faltando mais de meia hora. Eu falei, gente, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado que não tá certo. Aí fui eu revisar. Fiquei revisando a prova toda. E aí, mas não mudei nada, porque eu reviso, mas não muda. Só fui vendo, gente, será que eu fiz tudo? Fui passando devagarzinho o cartão. E aí eu deixei na mão de Deus. Falei, vai ser o que tiver que ser, não vou ficar me preocupando com isso, vamos focar na UERJ, que a UERJ estava chegando. E foi assim, eu tentei levar o mais leve possível, tirando os fiscais. Que, nossa, meu Deus do céu, que esse ano foi desesperador. Mas isso é legal você falar, porque às vezes, dentro desse imaginário que eu tava falando, as pessoas falam assim, putz, mas teve uma intercorrência no meu, então vai ver que por isso vai dar tudo errado, os sinais do universo, eu perdi algumas questões, passei errado pro cartão. Gente, quando tem que ser, vai ser. Tudo tem seu tempo. E aí, não é porque, o fiscal marcou a hora errada, tive que correr aqui que não vai dar certo. Sempre dá. No final, tudo dá certo. E aí, como é que foi esse período entre... Terminou o Enem, aí a gente teve reta final UERJ, você fez a UERJ, passou a UERJ. Aí meio que tá de férias, mas naquele rolê do... Ai, meu Deus, será que deu? Ai, mas eu assim, me despreocupei totalmente. Sério, você conseguiu? Eu consegui, eu larguei de mão. Eu falei assim, gente, vai ser... Gente, escuta. Não, porque se eu ficar se preocupando, você só vai ficar gerando uma ansiedade à toa, assim, sabe? Você foi curtir. Eu fui aproveitar, porque assim, eu já tava muito saturada. Pô, isso que eu ia falar. É um tempo que a gente espera
com tanta ansiedade pra viver, muito. né? Largar a caneta, largar a apostila. Ah, eu já não tava aguentando mais. E aí, no final do ano passado... Foi do ano passado, né? Eu já até me perco no tempo. Que vocês fizeram um campeonato de beach tênis. Me encontrei no beach tênis. Aí, nas férias... Mais uma viciada igual a mim. Viciada. Quando a faculdade, eu tive que dar um tempo, né? Falei, não tô aguentando mais. Vou voltar essa semana. Não dá. Aquilo ali é um craque pra gente. E aí, eu fui pra atividade física. Porque é realmente o que eu gosto de fazer, né? Endorfina. Muito bom. E aí, vamos aproveitar. E aí, fui pro O beach som daquela tênis, bolinha batendo na raquete é uma coisa... Não é terapia, mas é terapêutico. Me encontrei de verdade naquele campeonato. Aí eu falei, gente, que tudo. Aí fui pro beach tênis, aí eu gosto de correr. Falei, eu vou fazer coisas Mudou de vida, né? Mudei de vida, esqueci, deixei vestibular pra trás. Ano que vem vai ser o que tiver que ser. Até porque, assim, na cabeça dos meus pais, eles não queriam que eu fizesse mais um ano de cursinho. Eles até no segundo ano, eles falaram, não, Vitória, a gente dá um jeito, a gente reúne a família, a gente tenta uma outra opção. Falei, pai, não é isso que eu quero eu passar pra uma federal, eu quero ir pra uma faculdade pública. E por que pra você ter essa formação médica numa pública era relevante? O que você ponderou ali? Assim, além de sair da minha bolha, né? Porque, querendo ou não, a gente tá dentro de uma bolha, assim, a gente tem privilégios. E eu queria, sair mesmo dessa bolha, ver realmente a realidade. Porque até lá no fundão, você sabe, né? Ali a gente tem acesso a muitas pessoas carentes, a outra realidade. E ali também, uma coisa que eu nem tinha tão dimensão, mas como é a pesquisa lá dentro. É, assim, sensacional. Eu já me vejo fazendo muitas coisas ali dentro. E, por exemplo, eu até vou dar um testemunho aqui que vai ser meio engraçado, ele nem sabe, mas sabe o Ivan? E que eu assisti a entrevista dele, assim, quando a gente ia entrar no foco. E eu falei assim, gente, caraca, que legal, né? E aí, na semana de recepção, a gente tem um primeiro contato com o paciente. Quem era o aluno que ia levar a gente? O Ivan. E eu falei assim, gente, tá se tornando realmente realidade. E ele levou a gente pra ver um caso, assim, que era um caso que você não se vê em qualquer hospital. Eu falei, olha as oportunidades que eu tô tendo. E aí, só imaginar que eu não teria, né? Não teria em outra faculdade. E aquela nostalgia de bater, nossa, eu vi a entrevista desse menino e agora ele tá me levando pra ter o meu primeiro contato com o paciente. E aí ele me explicou, né, vários pacientes diferentes, muitos casos que você só se vê ali. E aí eu queria muito sair dessa bolha mesmo que a gente vive. E além disso também, meus pais sempre investiram muito na minha educação. E aí, faculdade realmente particular é caro, né? E aí eu queria mesmo que dar, de orgulho pra eles, sabe? Porque eles sempre investiram em mim, eu sempre me dediquei tanto. Eu sabia que eu era capaz. A gente nunca tá atrasada, a vida vai passar de qualquer jeito. O que é mais um ano, menos um ano pra você? Você vai ter que viver de qualquer jeito. E aí isso tava na minha cabeça. Eles não aceitaram muito bem, né? Mas aí eles respeitaram a minha decisão. E graças a Deus me deram suporte, né? E aí foi mais um ano de cursinho. E aí foi quando realmente deu certo. Mas como eu passei na lista de espera, né? E outra coisa também, não desisti da lista de espera, porque eu não tinha dimensão de que era possível até esse SISU. Porque eu via meu nome lá e aí dentro do SISU, eu tava dentro até na Unirio, e aí no último dia saí. Eu falei, caraca, não deu de novo, meu Deus, mais um ano de cursinho, meus pais não vão querer. Pois é. E aí eu te mandei mensagem desesperada, Carol, o que você acha? Será que dá? E aí eu falei, vou arriscar. E deixei o Unirio e o FRJ. E aí no final deu certo, né? Sempre dá certo, gente. Uma hora dá certo. E apesar dos seus pais, desde o segundo ano de cursinho, ficarem naquela mesma, filha, tem certeza, mais um ano de cursinho, é incerto, pode ser que novamente não dê certo, e papapá, não quer ir pra particular, a gente dá um jeito, a gente se aperta, a gente se... né? E você ter bancado isso na hora que teu nome tava ali, aprovado na UFRJ, Fundão, uma das melhores universidades de medicina do país, sabe? A mais concorrida do nosso estado. Quando você tava ali, o que eles sentiram? O que você sente, assim, que rolou ali da parte deles? Eu acho que é muito orgulho mesmo, né? Eu consigo ver até assim de longe, sabe? Meu pai, eu acho tão bonitinho. Ele fala, que minha filha faz faculdade lá na FRJ. Aí, assim, as coisas, às vezes eu nem achava que eles iam achar tão importante assim, porque era o meu sonho. Não era o sonho deles, né? Porque minha filha faz faculdade lá na FRJ. Eu falo, que bonitinho. E a minha mãe, mesma coisa, meus avós. A primeira oportunidade que eles têm de falar que eu faço faculdade na Federal, eles estão falando. Então aí você vê mesmo o brilho nos olhos por orgulho meu, sabe? Por algo que eu fiz que não tinha nada a ver com eles, mas de ver que deixam eles felizes, assim, sabe? É um sentimento inexplicável. E foi o que você falou, né, cara? Você já teve tantos privilégios por parte da tua família, que lutou pra te dar uma boa educação,
pra te ajudar, tanto com suporte financeiro, suporte emocional, todo tipo de suporte que eles puderam. Tinha um lado que era seu. Que era o meu sonho. Exato, tinha uma parte dessa luta que realmente dependia do teu esforço, dependia da tua garra, dependia da tua resiliência. E por mais que eles pudessem dar as ferramentas, a fome era sua. Sim, era o meu sonho. Era o seu sonho, era a sua fome, era a sua vontade. E eu vejo muito que tem um erro muito grande, até falei sobre isso no episódio recente do É Papo é Treta, que eu vejo muita geração de vocês falar eu não sou obrigado a nada e eu não tenho que provar nada pra ninguém. E eu discordo veementemente disso, porque a gente sim é obrigado a muita coisa, a gente tem sim obrigações como todo adulto funcional e a gente tem que se provar primeiramente. Eu acho que se provar é uma etapa muito importante do nosso amadurecimento. Você se provou e eu tenho certeza que a Vitória que tá do outro lado desse final feliz, ela nunca mais vai duvidar da capacidade dela frente a novos desafios que virão, porque virão. Muito, já estão vindo. É já. isso, né? E você tinha, assim, uma satisfação a dar aos seus pais. Esse brio que você conta hoje até me emociona como mãe também. Não só como tua professora, né? Como uma das suas mentoras, mas como mãe. É isso que eu quero que meus filhos tenham também, sabe? O dia que eu fraquejar diante da dor deles e queira facilitar a vida deles, eu quero que eles sejam fortes o bastante pra dizer: mãe, esse sonho é meu. Você me capacitou pra ser forte e lutar. Nem tudo é sobre um boleto pago. Pois é. Entendeu? E lá na minha família ninguém é médico, né? Eu vou ser a primeira. Meus pais, assim, a família do meu pai, ninguém tem ensino superior, então eles nem sabem como funciona. A minha mãe, que se formou em ensino superior, teve até 5 anos. Quem engravidou, parou. Sim. Mas assim, lá pra faculdade, tipo, federal, pública, ninguém da família é. Então é a primeira E experiência. você inicialmente era teimosa. Sim, é. E hoje é uma inspiração. Pois é, exatamente. Eu acho que nem eles botavam fé. Na verdade, nem eu botava fé que eu iria conseguir passar muito menos pra FRJ. Assim. Estar no FRJ é um sonho. Porque eu falava assim, gente, talvez eu tenha que ir pra Macaé, que o corte desce um pouquinho. Ou sei lá, pra Unirio, que às vezes o corte fica um pouquinho mais baixo. Ou pra outro estado também, porque às vezes é mais fácil de passar. Porque aqui todo mundo quer, né? Rio, São Paulo, são as mais concorridas. Eu falei, gente, eu consegui. Não, e o que é o currículo da UFRJ? Pois é, né? Foi o que você falou, a parte acadêmica, os professores. Cara, você tem noção que boa parte dos seus professores são tipo pesquisadores renomados, com publicações nas melhores revistas internacionais. Os caras são chefes de laboratório, sabe? E todo mundo ali tem uma pesquisa e abre portas pra você. Exato, a quantidade de laboratórios, a parte clínica do hospital. Não tem luxo. Não tem. É caindo aos pedaços, mas... Não tem o papel higiênico. Mas o que não falta é a parte de experiência, é a parte de expertise, sabe? O desafio dos seus colegas, a quantidade de futuros médicos brilhantes que estão se formando sentados na cadeira da mesma sala de aula que você. Gente, isso não se encontra em qualquer lugar. Isso é privilégio também. É muito privilégio estar ali. Quando a gente entra no fundão, as primeiras coisas que eles falam, né? Às vezes o teto tá caindo aos pedaços, não tem um papel higiênico, não tem um banheiro, mas o que você vai ter de aprendizado aqui com o corpo docente, com os professores, e literalmente todos os meus professores são chefes de algum laboratório, fazem alguma pesquisa. A minha professora descobriu, tipo, aquela que saiu até no jornal. Sim. Não, só pra te contar, eu fiz o FRJ, Biologia. No mesmo corredor de vocês, ali no bloco B, na continuidade é o bloco F. Atravessou o corredor central é o bloco F. Exatamente ali no laboratório F001, segundo andar, foi o laboratório que eu fiz desde a minha iniciação científica no primeiro período da faculdade até o doutorado. E assim, dentre os professores colaboradores, né, do laboratório, um deles foi essa professora, que hoje é só professora. Então, você vê que... Olha a história, cara. Eu tenho 20 anos de formada. Essas pessoas estão lá, continuam lá, ensinando, né? Compartilhando com toda a experiência, com puta currículo. Pós-doc, os caras já viajaram o mundo apresentando o trabalho deles. E você tá ali, tipo, pupila. E você vê que ela sabe muito, que os professores sabem muito, que eles não estão ali falando só por falar. Eles realmente sabem, eles estudam aquilo. O trabalho deles é estudar, né?
Então é algo assim sensacional, é uma experiência que eu desejo para todo mundo, porque estar ali realmente é um sonho, assim. Até hoje ainda não caiu a ficha, Eu tipo, sei. de Eu sei exatamente o que você está falando. Eu lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que eu entrei no CCS, Centro de Ciências da Saúde, lá do fundão, lá da UFRJ. A minha sensação, tipo assim, Tomás Coelho venceu. Tipo, não, sério, assim, tipo, cara, eu tô aqui, é real, eu cheguei até aqui, sabe? E passava um ano e às vezes eu, assim, tava lá dentro, correndo na correria, resolvendo uma coisa, eu falava, cara, eu tô aqui. Eu tô aqui, Tipo, me toca, é verdade. Eu tô aqui, eu tô vivendo isso. E assim, durante os 10 anos, né, que eu vivi lá. 4 anos de faculdade, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. E eu tenho muito carinho. Aliás, em breve eu acho que eu vou fazer uma visita de volta ao CCS, Vamos. nostalgicamente. A gente junta todos os focos, vai Porra, ficar, vai ser ó. Fokker, hein? Vai ser. É uma memória muito linda. Realmente, assim, é uma vitória. E eu, cara, sou uma das maiores defensoras. Eu sei que isso é um tema sensível, inclusive que as pessoas, né, têm muito medo de falar sobre isso porque vai ferir o ego de alguém. Mas eu sou uma defensora ferrenha de que formação acadêmica de qualidade importa. Muito. Não é só um currículo. Ah, o importante é ser médica. Não é bem assim, principalmente com essa efervescência de Unisquina que a gente está vendo. O sucateamento da profissão é algo que realmente está se encaminhando, mas não porque teremos mais médicos do que o Brasil precisa, mas teremos muitos maus médicos com currículos lixos se formando e as pessoas não têm coragem de falar sobre isso porque estão com medo de ofender alguém. E o que eu tô com medo mesmo é do meu filho bater no plantão de um lixo de médico como esse e um cara desse matar meu filho. É isso que eu tenho medo. Esse entendeu? era uma das grandes preocupações pra mim também, né? Porque a minha família se reúne, não, Vitória, a gente dá um jeito, todo mundo, pai, tio, avô, se reúne e fala, eu falei, não, gente, essa é a minha preocupação, porque você vai estar cuidando de uma vida, não é tipo lógico. qualquer coisa, é uma vida, é uma pessoa, que se você não tem um aprendizado certo, você pode acabar, tipo, matando alguém. Exatamente. E aí, isso não entrava na minha cabeça, eu falei, não é isso que eu quero ter acesso ao melhor ensino que eu puder ter. E eu sei que eu sou capaz, uma hora vai dar certo, eu tenho acesso aos melhores conteúdos, aos melhores professores, aos melhores simulados, então uma hora vai dar certo. É tudo ter a resiliência de permanecer. Exatamente. Cara, eu quero muito de verdade, assim, que a sua história inspire outras pessoas, porque na hora que a gente tá lidando com a dor do não, do ainda não foi dessa vez, da insegurança, é muito tentador escolher o plano B. O mais fácil, né? É muito tempo. Você sabe disso. Você teve que enfrentar o não sobre o não, que era eu recebi um não da pública e tô tendo que dar um não pra oportunidade da privada. Então, é difícil. A gente tem que ter um propósito muito firme. E eu queria muito que você deixasse uma mensagem para quem hoje tá vivendo ainda esse momento do não é que deu errado, mas esse momento do esse momento do eu tô de férias, mas eu ainda não sei o que eu vou colher, eu não sei se foi dessa vez, se não foi dessa vez. E se não tivesse sido dessa vez, antes de dar certo, deu errado por 3 anos pra você. Foram muitos não, foram 6 Enems, né? Exatamente. Desde o ensino médio, pô? Desde o ensino médio. E não só Enem, o ERJ também, porque eu tentei, Isso! Né? É só de parar pra ver que eu fiz todos os exames únicos e não deu certo. E eu fiz muitos Enems, eu fiz muitos vestibulares e não, foram muitos nãos. E a gente precisa realmente perseverar e persistir, porque a gente é capaz. A gente precisa acreditar na nossa capacidade. Uma hora vai chegar. Você confia no processo, confia que aqui no Foco a gente tem um melhor acesso aos melhores conteúdos. Isso eu posso falar de todo o meu coração, com toda certeza. E é muita coisa. Às vezes a gente não vai dar conta de tudo, realmente não vai dar. Mas a gente não precisa saber de tudo. A gente precisa ser bom em cada coisinha. A gente precisa aprender a aproveitar o processo, a viver o hoje, não viver pensando no futuro. E que a gente não está atrasado. Porque eu sentia muito isso, que eu estou atrasado. A gente não está atrasado. É o processo. E às vezes a gente precisa realmente ter esse tempo e aproveitar mesmo cada ensinamento, porque a gente não está ali só aprendendo matemática, biologia, química, a gente está aprendendo a viver também Grossa casca. Exatamente, é aproveitar mesmo os pequenos passos da vida, porque a vida são assim, são fases, são estações. E a gente tem que encarar cada uma delas da melhor forma possível. Quando você olha para o que você está vivendo agora e pensa que para isso você teve que passar por 4 anos de vestibular. Bate arrependimento? Nem um pouco. Não bate. E eu sei que, agora é o meu tempo.
Eu conheço a Vitória do passado e a Vitória do passado não estaria pronta. Porque a gente acha que o cursinho é muito cansativo, que requer muito da gente, mas a faculdade também requer. Eu posso falar por mim que eu tô me sentindo até mais cansada fisicamente do que eu estava me sentindo no cursinho. Porque o cursinho, querendo ou não, era perto da minha casa, o foco era perto. E aí eu ia, voltava, almoçava em casa, tirava um cochilo, voltava a estudar. Agora a faculdade não, você tá ali no fundão de 8 da manhã às 5 da tarde, você tá, é surra de conteúdo, é matéria nova, porque no vestibular a gente tá vendo as mesmas coisas, querendo ou não, né? É lógico. E aí a gente aprende, não aprende, vai no processo. Agora, na faculdade é tudo muito novo, então é muita coisa. E é muita prova, e é muito conteúdo, e a gente se desespera. Mas a casca do cursinho me deu a resiliência de que eu sou capaz. Se eu tô aqui é porque eu consigo. Se já teve gente que passou e conseguiu, então eu também vou conseguir. E daqui a pouco a residência tá batendo a porta. E passa voando, que eu já tô no fim do primeiro período E vai ser esse resgate de tudo que você viveu nesses 4 anos que com certeza seguirão te moldando uma mulher forte, resiliente, corajosa, que será uma médica igualmente foda. Exatamente. E médica pela UFRJ. Ah, garota! Toda vez que eu falo isso, eu ainda não acredito. Não, pra mim não é realidade ainda. Toda hora eu falo, boto meu jalequinho com a Minerva, com o meu nome. Gente, isso não é realidade pra mim. Ainda acho que vai cair nas fichas só ao pouquinho. Mas aproveita isso. Saboreie cada estação. Isso, saboreie o valor que a gente dá pra essa vitória. Até então parecia impossível. E agora é seu. Agora é meu, agora eu tô ali. Às vezes a rotina pesa, até tava conversando disso essa semana com os meus amigos lá, né? Porque às vezes a rotina pesa, mas a gente vê... Aí a gente quer reclamar, aí lembra. É o meu sonho tá aqui, às vezes é difícil, mas essa é a minha realidade que eu tanto lutei por tanto tempo. E no final vale a pena. É a mesma coisa no vestibular, né? A gente reclama, ai caraca, mais um ano, mas no final sempre vale a pena. Você alcança lugares que você nunca nem imaginou, abre portas que você nunca nem imaginou, que seriam abertas pra você. E tenha certeza que seja lá pelo que você está passando agora, pela dúvida que você está passando agora, pelo luto que você está passando agora, pela incerteza que você está passando agora. Cara, ninguém nunca se arrepende de lutar por aquilo que realmente acredita. Não se distraia com possíveis outras oportunidades que de verdade não são a roupa que você quer vestir. Não é o que você quer viver. Porque se for, tá tudo bem. Mas se não for, cara, quem vai lidar pelos próximos muitos anos da sua vida com as suas escolhas é você. Então, banque seu sonho, seja corajoso e seja ousado. Não diminua os seus sonhos para que eles caibam nos seus medos. Diminua os seus medos para que eles não atrapalhem você de viver o seu verdadeiro sonho. Isso é uma coisa que eu repito para mim todos os dias. Em momentos, né, que também são desafiadores, a vida adulta sempre será uma sequência de desafios e que vem, assim como na vida da Vitória, me colocando em lugares que eu também nunca imaginei chegar. Obrigada, Vitória, obrigada por tudo, de verdade, viu? E especialmente por estar vindo aqui hoje contar a tua história generosamente e trazer esse calorzinho no coração de quem tá ali do outro lado. No final sempre dá certo, gente. Corra atrás do sonho de vocês, não desistam. Não deixem que outras pessoas influenciam a você mudar a rota do que você realmente quer. Porque você pode acabar se arrependendo no futuro, né? Verdade. Se você pode se deixar levar para uma outra pessoa, até mesmo familiares que realmente influenciam. Que às vezes estão opinando, achando que aquilo é o melhor pra você, mas aí eu acho que você tem que se perguntar, é o que eu quero? É o que de fato é o melhor pra mim? Corre atrás do seu sonho, do que realmente... E as pessoas que nos amam, elas nos respeitam. Sim, exatamente. Respeito é uma construção também, foi o que você falou. Seus pais em algum momento olham pra você e falam, que besteira, já podia estar na faculdade há 2 anos atrás, teimosa. Não, eles olham e falam com orgulho. Uma das primeiras coisas que eles falam quando eles dizem, minha filha, minha neta tá fazendo medicina, é dizer, na UFRJ. Então isso não é banal. Exatamente. Entende? No final, o orgulho sempre vem. Exato. E esses anos sempre ficam pra trás e você nem se percebe. A gente tá ali numa sala com 100 e poucos alunos e ninguém nem tá nem aí pra quantos anos de cursinho você fez, quantos anos você tem. Você chegou. Eu cheguei, tá todo mundo ali, é todo mundo igual. Exato. Não importa da onde você vem, quantos anos você tá, quantos períodos de cursinho, se você já fez alguma coisa antes. Ninguém tá nem aí. Tá todo mundo ali na mesma luta, querendo ser médico e ter acesso aos melhores aprendizados no mesmo lugar. É, verdade.
Obrigada, tá? Eu que agradeço. Galera, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou pedir pra Vivi responder a vocês. E a gente espera de verdade que você tenha se inspirado na história dela e que isso de alguma forma fortaleça aí o seu coração e as suas decisões. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Vamos despedir princesas da Disney? Beijo! Beijo. Tchau!